Gente, continuando aqui, o segundo vídeo cortou essa primeira parte. As inequações de segundo grau, elas podem se apresentar com sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. O A tem que ser diferente de zero, porque senão você vai perder o seu x, né, que é a sua incógnita. E o B pode ser zero. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, ó, 2x menos 4 menor do que zero, x mais 1 maior ou igual a zero, x menos 2 menor ou igual a 4x. Também você vai passar o 4x aqui para o primeiro membro, ou você coloca zero, né, no segundo membro, ou você pode colocar o menos 2, mandar ele para o segundo membro e já resolver. Vou mostrar aqui o método de resolução. Então, só tem que ter uma incógnita de grau 1, né, que não seja ao quadrado, né, ao cubo. E você vai ter o A diferente de zero, o B, qualquer número real, também pode ser o zero. O sinal de diferente, a gente não trabalha com ele em inequação, ele é só uma desigualdade, tá? Então, as inequações vão aparecer dessa forma, maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. 5x menos 6 maior que 2x mais 9. A inequação, gente, você vai resolver ela exatamente como você resolvia uma equação. Então, vou colocar 5x, primeiro membro, menos 2x vai para o primeiro membro, maior do que 9, mais 6. Quando 2x ele vai para o primeiro membro, gente, é normal a gente, às vezes, falar assim, ele troca de sinal. Na verdade, não é que ele troca de sinal, ele troca de operação, ele troca de conta. Então, ele vem subtraindo para o primeiro membro, o menos 6 que estava subtraindo no primeiro membro vem somando para o segundo membro. Então, 3x é maior do que 15. Isso que eu acabei de falar é muito importante, porque quando a gente fala assim, ele troca de sinal, o 3, quando ele vier para o segundo membro, pensando dessa forma, ele iria negativo. E ele não vai negativo, porque ele não troca de sinal, ele troca de conta. Então, ele está multiplicando com o x. Então, ele vem para cá, segundo membro, dividindo, ó. Então, x é maior do que 5. E pronto, está resolvida a sua inequação. Algumas questões de marcar, vem a alternativa com o conjunto solução completo. Então, a gente coloca assim, ó, conjunto solução, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 5. A apostila nem colocou, mas às vezes em alguma atividade, às vezes não, com certeza nas atividades, em uma ou outra vai vir aqui o conjunto de solução completinho. A segunda, vamos resolver do mesmo jeito, ó, menos 3x mais x maior ou igual a 6 mais 2. Menos 3 mais 1, menos 2x maior ou igual a 8. Só que agora, gente, na equação, vocês aprenderam que quando a sua incógnita aqui no final fica negativa, a gente multiplica por menos 1. Na inequação não é diferente, só que a inequação, o sentido dela vai inverter. Então, aqui vai ficar 2x, se era maior ou igual, vai ficar agora menor ou igual, e aqui vai ficar menos 8, né? Então, x menor ou igual a menos 8 dividido por 2, x menor ou igual a menos 4. Conjunto solução, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos 4. Então, pronto, gente, a resolução de uma inequação de primeiro grau é bem tranquila, igual a equação mesmo, né, de primeiro grau, que vocês aprenderam lá no 7º ano. A única diferença é tomar cuidado aqui no menos 1 e você não vai ter o valor de uma raiz, né, tipo x igual a tanto. Na inequação você tem x maior que tanto, menor que qualquer que outro valor. Então, quando eu te falo que x é menor ou igual a menos 4, significa que, por exemplo, ó, aqui eu tenho menos 4. Essa bolinha fechada, gente, é quando o menos 4 faz parte daquele conjunto de solução. Por exemplo, ó, x menor ou igual a menos 4. Como a reta aumenta, né, para a direita, então os valores menores são esses de trás, ó. Então, qualquer valor que estiver aqui, inclusive o menos 4, faz parte do conjunto de solução, satisfazem o x. Então, quais são os valores que podem estar contidos aqui? Pode ser o menos 5, menos 6, menos 7, né? Lembrando que os números negativos, eles vão aumentando à medida que eles vão ficando mais longe do zero, né? E aqui, por exemplo, ó, x maior do que 5.
O 5 não vai fazer parte agora do conjunto de solução, são os valores maiores, porque você não tem o igual aqui embaixo. Então, eu vou pôr uma bolinha aberta. Então, qualquer valor maior do que 5 satisfaz a inequação. 6, 7, 8. Aí, se te falar que o conjunto universo, por exemplo, são os naturais, aí vão ser 6, 7, 8, 9, 10. Se te falar que são os reais, como eu falei aqui, pode ser o 5,1, pode ser o 5,02, 5,3, 7,9, né? Os números decimais também entram. Então, atenção para a bolinha aberta quando você não tiver o igual. E a bolinha fechada quando você tiver o igual, significa que ele também faz parte. Aqui agora, gente, eu coloquei um exemplo de um sistema de inequações. Sistema de inequações a gente vai resolver assim, não é da mesma forma que a gente resolve um sistema de equações, não. O sistema de equações a gente resolve por método de adição, substituição. O sistema de inequações é a mesma teoria do sistema de equações. Você tem duas inequações em um problema só, né? É a mesma teoria, mas o método de resolução é diferente. Para resolver um sistema de inequações, vou chamar aqui de inequação 1, inequação 2, vou resolver separadamente. Primeira, segunda. A primeira eu tenho 2x menos 6 maior ou igual a 0, 2x maior ou igual a 6, x maior ou igual a 6 dividido por 2, x maior ou igual a 3. No segundo, eu tenho menos x mais 5 maior do que 0, menos x vai ser maior do que menos 5, e agora a gente vai multiplicar por menos 1 e vai trocar o sentido, x menor que 5. Pronto. Feito isso, gente, encontrei o x maior ou igual a 3 e o x menor que 5, aí vem aquela dúvida, qual que eu vou usar? Que eu achei dois resultados. Para você saber, então, você vai ter que achar um valor que vai satisfazer os dois ao mesmo tempo. Vai dar certo tanto na primeira quanto na segunda. Como você vai fazer isso? Eu vou montar, então, gente, uma reta numérica. Vocês vão fazer com régua, né, gente, em casa. Na 1, na 2, e aqui eu vou colocar 1 e 2. Na verdade, isso aqui, ó, é interseção entre 1 e 2. Interseção é o que tem em comum nas duas. Pronto, feito isso, eu vou colocar, ó, 3 e 5. Vou colocar o 3 aqui. Não põe bolinha ainda, tá? Pra gente ver se é aberta ou fechada. E se aqui eu tenho 4 e 5, vou colocar o 5 mais ou menos aqui. São os valores que eu preciso na 1 e na 2. Na 1, eu tenho x maior ou igual a 3. Então, quer dizer que o 3, ele vai fazer parte, então ele é bolinha fechada, e são os valores maiores ou iguais a 3. Agora, x menor que 5, o 5 não faz parte, então eu vou colocar a bolinha aberta aqui e vou marcar para trás. Agora, gente, você vai ter que olhar o seguinte, ó. Quais são os valores, tanto na 1 quanto na 2, que se interceptam? Que faz parte tanto da primeira quanto da segunda. É só você pegar o início de uma com o início da outra, ó. Essa parte aqui é tanto da primeira quanto da segunda. Quem que tá fazendo parte aqui, então, gente? Eu vou ter o 5, mas o 5 não faz parte da de baixo. Então, ele não é um número que faz parte das duas. Então, ele vai continuar com a bolinha aberta. Ele até faz parte da de cima, mas como ele não faz parte da de baixo, ele fica com a bolinha aberta. Tem que ser os números que fazem parte dos dois. O 3, ele faz parte da de cima e da de baixo. Então, aqui eu vou colocar a bolinha fechada. Então, eu vou unir aqui, ó. Tá aqui. Esse intervalo, gente, do 3 até o 5, com o 5 não fazendo parte, é o resultado da minha inequação. Então, a gente vai colocar assim, ó. Conjunto solução, x pertence aos reais, tá ok. O x, gente, agora você vai pensar assim, ó. O x são os valores que estão aqui no meio, ó. Então, eu vou colocar, para facilitar isso aqui, viu, gente? Ó, eu vou pôr o x aqui no meio e vou olhar o seguinte. O x, ele é menor do que o 5, tá vendo? Ele tá atrás do 5. E no 5 você não pode pôr igualdade, porque a bolinha é aberta.
mas o x está na frente do 3. Então, quer dizer que o 3, ó, ele é menor do que o x, tá vendo? O x está na frente, então o x é maior. Então, o 3 é menor ou igual a x, porque o 3 era bolinha fechada. E pronto. Então, tá aqui a sua solução daquele sistema de inequações. Vamos fazer outra?